Fala galera, bem-vindos à minha garagem mais uma vez. Vamos dar andamento aí na retífica do carro. E hoje o motor vai pro carro. Como sempre, se ainda não estão inscritos, aproveita para se inscrever no canal. E depois, se gostarem, deixem um like aí pra nós. Vamos seguir lá? Vamos nessa. Cá. Mas eu tô com um problema aqui, que aqui atrás o platô já está encostado na caixa. E aqui na frente eu não consigo levantar o meu motor, porque a bomba d'água está no caminho. Olhando aqui, abaixo eu tenho a polia, mas que ela, vamos dizer, a altura que eu tenho seria suficiente com a polia ali, não teria problema. Mas a capa também não seria problema, mas a bomba d'água vai me prejudicar. Então o que eu vou fazer aí vai ser tirar a bomba d'água, depois eu boto ela de novo. Se eu soubesse, logicamente eu nem teria colocado ela no lugar, né? Mas deu pra dar uma suada aqui. Vou tirar a bomba d'água, depois vou tentar calçar aqui o meu carrinho para que o macaco entre embaixo. Eu queria já ter feito o carrinho com a altura correta para o macaco já entrar, mas eu não tinha MDF suficiente aí para fazer as rodinhas do tamanho certo. Mas não tem problema, vamos acertando e vamos resolvendo da forma que... A bateria do celular acabou, a bateria da GoPobre acabou, mas coloquei esse motor no lugar. Vou dizer que o que mais me ajudou foi essa ideia aqui, de usar aqui os parafusos do cabeçote e atravessar uma chave. Consegui ter uma boa pegada aqui para levantar o motor e conseguir encaixar ali no eixo piloto. Mas façam de duas pessoas que eu acho que vocês vão ter mais sucesso aí. O motor está encaixado. Eu já tentei girar ele ali, eu vi que ele já, por assim dizer, tentou girar a caixa. Então essa parte aí tá ok também. Então vou me estender agora. Amanhã, o próximo dia aí que eu for mexer no carro, tiver claro, continuei mostrando pra vocês. Mas agora... que sufoco. Nem digo sufoco, mas que trabalho que deu. Bastante trabalho mesmo. Sem problemas, vamos seguindo aí.
Bom, hoje tá melhor de ver. Então deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que tá indo o serviço. Já fixei aqui, não dei o torque ainda, mas já fixei os parafusos aqui, esses de cima. E esse aqui, ó, e o do outro lado. Coloquei aqui essa chapinha, que ela serve pra evitar que entre sujeira aí pra dentro da caixa, né? Mesma coisa essa aqui de cima, tá dando pra ver ela aqui. Certinho, depois vai um sensor ali, né? Tapei aqui a parte de cima do motor, tudo, inclusive os furos dos tuchos, furos da galeria de água, porque eu não quero correr um risco que caia nada aqui pra dentro do motor, né? Por mais que na área dos pistões aí seja fácil, vai cair, eu vou ver, eu vou conseguir tirar, né? Na parte dos tuchos, se cair, vai lá pra baixo, vai lá pro cárter, né? Na verdade, vai ficar preso aqui nos tuchos em si, mas vai ficar bem complicado de retirar. Pelo sim, pelo não, tá aí tapado. Tenho que botar aqui a bomba d'água. Vocês lembram que eu tive que tirar ela para conseguir botar o motor aqui no lugar. Então vou botar ela de volta. Vou fixar aqui essa parte do ar-condicionado, que tá solto aqui por enquanto, né? Então vou deixar isso aqui fixado. Já vou colocar o suporte da bobina, cabos, bomba de óleo. Aqui, né? Deixa eu virar aqui para nós. Então a bomba de óleo com filtro de óleo. Já vou deixar aqui encaixado a mangueira do meu sensor de pressão de óleo também. Tudo porque depois vai ser complicado de fazer quando tiver com o cabeçote no lugar. O acesso é bem complicado quando tá com o cabeçote aqui, porque tem aqui o nosso coletor de admissão, enfim, não tem muito espaço para chegar com a mão, né? Então tudo que der que eu puder agilizar antes, eu vou fazer. Vou montar aqui mais algumas peças e depois já mostro para vocês. Como eu tirei aí a bomba d'água, agora eu cheguei no momento de impasse. Ou eu aperto aqui os parafusos da polia da bomba d'água fora no torquímetro, mas aperto os que fixam a bomba d'água no motor no sentimento, na mão. Ou eu tiro esse suporte lateral aqui, fixo a bomba d'água apertando ela com o torquímetro, coloco a polia apertando com o torquímetro, mas depois eu não vou conseguir dar o torque para apertar esses parafusos aí desse suporte lateral. Vou ter que me comprometer em um lado e eu vou optar por apertar esses parafusos aqui da bomba d'água que fixam ela no bloco, no sentimento, na mão aí, sem dar muito aperto, porque eu prefiro que os parafusos que fixam aqui esse suporte no chassi estejam com o torque correto. Prefiro eles estarem no torque correto do que a bomba d'água, de repente, que é um negócio bem leve de apertar. E, vamos dizer assim, prefiro correr o risco aqui de dar uma vazadinha, eu ter que apertar um pouquinho mais, do que correr o risco do suporte lateral soltar e ficar batendo aí e eu passar bastante trabalho depois. Então o que eu vou fazer? Vou apertar aqui os parafusos de cima ali da polia. Esse sim eu vou conseguir usar o torquímetro. E depois, nos de baixo aqui, eu vou colocar aí usando só uma chavezinha de fenda. Só uma chavezinha de boca ali. Vamos lá. E olha só a beleza do negócio. Agora que eu me dei conta que eu não consigo botar os parafusos ali, porque eu já botei a polia. Então o que eu vou fazer vai ser tirar essa polia. E aí eu consigo apertar esses parafusos aqui com o torquímetro, mas apertar só nos sentimentos da polia. Vai ser isso que eu vou fazer aí. Então tá aí, seguindo a montagem, coloquei aqui essa peça do ar-condicionado, que eu não sei o que é como é que é o nome, se é evaporador, condensador, enfim. Fixei ela ali em cima, fixei ali embaixo, pra ajudar, né? O parafusinho que fica ali quebrou. Aí eu tive que fazer um furo e passar um macho pra fazer a rosca e colocar esse parafuso novo. Beleza, esse fio aqui é do aterramento do motor, né? Que depois eu vou ligar ali atrás. Aproveitei agora e puxei os chicotes aqui pra frente, só pra ver. Tava tudo tão bonito, né? Até aparecer esse monte de fio aí. Mas faz parte. E já puxei eles pra frente pra ver o que eu já vou precisar ligar, porque eu sei que eu vou ter que ligar depois antes de botar o coletor de admissão. Já vou ter que ligar aqui o cabo da bobina, né? Então já vou me preparar para isso aí.
No mais, bom, no momento que eu mexi ali aqui nos chicotes, né, saiu bastante sujeira, então depois eu vou passar um ar comprimido para tirar toda essa sujeira aí. Mas no mais tá indo bem. Comecei ali a dar uma olhada agora aqui na bomba de óleo, né? Bomba de óleo aí eu vou colocar essa nova na Nakata, e eles recomendam que se coloque um tanto de óleo, 5 ml, 5 cc é a mesma coisa que 5 ml, então já eu sei, dentro da bomba. Eu acho que não adianta colocar muito mais, porque no momento que a gente virar a bomba, possivelmente ela vai transbordar. Então vou só colocar um tantinho aqui pra dentro, que eu imagino que vai ser uns 5, 10 ml, sei lá. E aí vou dar aquela passada de óleo aqui na junta pra fazer a montagem lá. Depois eu mostro aí pra vocês montado, que não tem muito segredo aí nessa montagem, né? Então instalei aí a bomba de óleo. Os parafusos aí dela, o aperto é 1.8 kg, só pra vocês saberem aí. E agora eu vou aproveitar e já vou botar o filtro de óleo aqui também. Vou colocar um pouco de óleo dentro dele aí, vai aproveitar fazendo a bancada. Depois eu instalo aqui. Então tá aí o filtro de óleo instalado. A próxima parte que eu vou fazer agora vai ser colocar aqui o suporte da bobina, que vai aqui nessas duas peças protuberantes, aqui no caso. E depois, mas isso pode ser mais pra frente, eu vou colocar daí eita, eu vou colocar daí, tá escuro, né? Ali, o caninho aquele onde vai a vareta. Mas isso aí sem pressa, isso aí é pra botar depois, que ele só vai encaixado e ele vai parafusado no coletor de admissão até, então nem adianta botar ele muito antes. Vou preparar a bobina pra colocar aqui, deixa eu mostrar ele pra vocês. Então tô com a bobina aqui, os 4 parafusinhos ali, que fixam essa chapa aqui na parte de trás da bobina, né? Esses 2 parafusos que são Torx, depois eu vou ver a medida, que fixam daí esse suporte lá no carro, né? Aqui eu dei uma limpada com bombril, etc, só que eu não quis ir muito adiante, porque eu acho que se eu escovar para deixar cromado, isso aqui deixar bem limpo, eu vou tirar a proteção, as encagens que tem nessa peça. Então, que nem eu já... No passado aí eu já não deixei tão limpo quanto eu gostaria, para não tirar as encagens, vai ser a mesma coisa aqui nessa peça. Que é bem tranquilo, a gente coloca aqui a bobina, né? Uma mão só é difícil. A gente vai parafusar aqui. Depois disso, colocar no carro. Eu aproveitei e tirei uma foto aqui da posição ali dos cabos, né? Lembrando que o 1 é o que fica próximo à parte da polia da frente do motor ali. O aperto desses parafusinhos aqui é com 0.6 kg, só pra falar aí pra vocês. Já esses outros aqui, eu sinceramente não achei aí qual é o torque de aperto deles. Então o que eu vou fazer vai ser dar o mesmo aperto que a bomba de óleo, 1.8 kg. Eu acho que vai ser o suficiente para deixar bem presa e bem fixa a bobina lá no carro. Eu falei para vocês que eu ia dizer qual é que era o Torx, né? É um T40 que vai dar o aperto aqui. Então tá aí a bobina, já fixa. Tô aqui com os sensores de posição. Esse aqui é o sensor de posição do comando. E esse aqui é o sensor de posição do volante do motor. Aqui a gente tem o torque de aperto deles. Camshaft é o comando, então 1 kg. E crankshaft é no caso, o virabrequim, né? E aqui ele está dizendo 0.7. Vou aproveitar e vou montar esses 2 sensores ali. E depois eu já mostro para vocês. Então estão aí os sensores instalados. Esse aqui é o sensor de fase, por assim dizer, o sensor de posição do virabrequim. Num vídeo anterior eu sei que eu falei que ele era o Knock Sensor, sensor de batida de pino, que eu achei que esse carro tinha Knock Sensor, mas não é o caso. E aqui está instalado o sensor de posição do comando. Então estão apertados aí, 1 kg esse aqui e 0.7 o outro. E é isso aí, vamos seguir adiante. Eu tinha já um problema antes lá, que era a mangueira de combustível, que tinha sido colocado, por algum motivo, aquele Tecalon original quebrou, ou sei lá, cortaram,
e colocaram essa outra no lugar. E olha aqui como é que tava o estado dessa mangueira que tava lá. Além disso, tinha várias emendas que eu não entendo bem por que estavam aqui posicionadas. E a minha ideia, o que eu quero fazer agora, é dar uma melhorada nisso aí e colocar aqui os engates rápidos que antes não estavam funcionando, vamos dizer assim. Tava com um monte de abraçadeiras e coisas que estavam impedindo que funcionasse. Vou fazer isso aí e depois vocês vão conferir o resultado final lá no carro. Tá aí a mangueira nova instalada, conector aqui na ponta, fica mais fácil de conectar agora. E agora, pelo que eu vi aqui, falta o motor de arranque e depois a gente vai pro cabeçote. Vamos botar o motor de arranque primeiro. Então montei o motor de arranque aqui, parafuso deles, os parafusos dele, só para informação, é 3,5 kg. Já coloquei aqui também essa pecinha que vai aqui pro cabo aqui da bateria, tá? Aproveitei e troquei aqui a capa, que estava bem feia a outra capa ali. O que eu tenho que fazer agora é o fio que vem aqui do motor de arranque pro alternador. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que ele tá. Olha só que coisa tenebrosa que tá esse fiozinho aqui. Eles usaram a ponta de um fio normal e fizeram uma emenda louca aqui nesse cabo. Isso dos dois lados, olha aqui um monte de fita que tem. Até a Meg tá impressionada com o que tem aqui. E eu vou ver o que eu tenho ali. O fio em si ele não tá sujo, mas não parece estar ruim. Mas eu vou ver se eu tenho aqui os conectores para refazer. Ou se eu vou ter que esperar aí durante a semana comprar um outro fio para fazer essa ligação. É lamentável porque eu já queria colocar ele, né? Por ser mais fácil ali sem o coletor de admissão. Mas se não tiver a opção, não tenho o que fazer. Depois eu tenho ainda que botar o plástico, esse aqui da churrasqueira, dessa parte aqui da frente. Mas eu quero primeiro passar aqui os fios e colocar de novo uma massa de calafetar aqui nessa parte, nessas borrachas ali, para garantir que não vai entrar água nenhuma aí para dentro do carro. Vou dar uma olhada aqui nesse fio então. E já digo para vocês aí o que ficou resolvido com relação a isso. Infelizmente eu não tenho nenhum fio na bitola correta aqui. Nem no comprimento aqui que eu preciso. Então eu vou, durante a semana, comprar o fio, comprar os conectores para refazer esse cara aqui e daí fazer a instalação. Mas isso não vai me impedir de continuar. Já coloquei ali meu coletor de escape para não ter risco dele não conseguir entrar depois. E o que eu vou começar agora a fazer, deixa eu mostrar aqui para vocês, é a montagem aqui do meu coletor de admissão já no cabeçote. Eu vou preferir montar ele antes de colocar no carro lá, porque eu acho que vai ser mais fácil de apertar esses parafusos safados que tem aqui. São complicados aí de apertar e de dar o toque correto. Então já vou colocar isso, já vou colocar ele antes. Aproveitar para já ligar as linhas de vácuo aqui tudo certinho. Vamos lá.